Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos. Desejo que a paz e a misericórdia do Senhor esteja com cada um e cada uma. Obrigado por estarmos reunidos no nosso Palavra por Palavra mais um dia. É 25 de julho, que na tradição popular celebra São Cristóvão, aquele que porta Cristo, aquele que leva Cristo, padroeiro dos agricultores, dos motoristas, essas duas grandes realidades muito presentes em nossas comunidades, pelo nosso país, responsáveis por um movimento não só econômico, mas um movimento social muito forte. Hoje pedimos uma bênção especial para esses nossos irmãos e irmãs. Também na liturgia celebramos São Tiago o Grande, ele que está sempre muito próximo do Senhor. E o texto de hoje para a nossa oração, o nosso palavra por palavra, é o capítulo 20 de Mateus, versículos 20 a 28. E nessa história entra em cena a mãe de Tiago e João, dos filhos de Zebedeu. E ela faz um pedido muito interessante para Jesus. Ela se ajoelha, ela se aproxima, se ajoelha, então é um gesto de confiança, até de reconhecimento da divindade de Jesus, mas ela chega e pede para que os filhos sentem um à direita e o outro à esquerda. Aquela mentalidade não só do poder terreno, mas de um messianismo triunfalista, de um messianismo que ia contra a proposta que Jesus vinha trazendo. Aí ele faz uma pergunta para ela e para eles de modo muito especial. Para ela ele pede o que queres e ela diz o lugar à direita e à esquerda para os filhos. Mas antes de ganhar um lugar, ele pergunta se eles podem beber deste cálice. Essa pergunta que eles vão responder podemos, e não é só colocar líquido dentro de uma vasilha e tomar, mas é participar do mesmo destino de Jesus. Quem caminha com Jesus precisa passar pela cruz, porque a cruz não é sinal de castigo, mas sim é sinal de vitória. O cálice é a cruz e a fidelidade até o fim. Mas, diante disso, ele diz que não é ele que vai conceder isso, porque é o Pai quem concede os lugares. Os outros discípulos, escutando esta conversa, eles ficam irritados e começa a ter uma discussão entre eles. Jesus retoma a palavra e diz: entre vocês não deve ser assim. Não deve ser assim. Não deve haver disputa de poder, de pose, de colocação, porque todos aqui precisam olhar para mim, olhar para Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Veja que no caminho de Jesus não existe lugar para pose. Não tem aquele mais importante e esse menos importante. No caminho de Jesus existem aqueles que servem, aqueles que se doam, aqueles que se gastam e desgastam pelo bem dos irmãos e das irmãs. Quem quiser se tornar grande, se torne vosso servidor. Quem quiser se tornar grande, se torne servidor. Veja que o desafio num tempo em que tudo tem preço é ser serviçal, ser pessoa que trabalha, que se coloca à disposição daqueles que mais precisam. E não é qualquer serviço, é o serviço que dá vida, dá no sentido de entregar e dar no sentido de promover, de defender, de cuidar, de zelar pelo dom da vida. Essa frase, queridos amigos, entre vós não deverá ser assim, sempre ecoa muito forte no meu coração. E quando vem aquelas tentações, por exemplo, de pagar o mal com o mal, de vingança, de ódio, esses caminhos que vão contra o Evangelho, essa palavra deve ecoar mais alto.
quando alguém puxa o tapete da gente e temos aquela vontade de fazer igual, essa frase deve ecoar no coração. Entre vocês não é assim. Quando alguém nos machuca, nos ofende, nos humilha, ao invés de devolvermos com a mesma moeda, o Evangelho repete: entre vós não deve ser assim. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A tal ponto que na ceia ele se coloca como aquele que lava os pés, o Filho de Deus que lava os pés da humanidade. E nós, como discípulos e discípulas, precisamos mirar muito nosso olhar, nossa mente, nosso coração nesta cena. Portanto, meus amigos, vamos juntos lutar não pelas poses, não pelos títulos, não pela imponência, não pela pose, mas sim pelo serviço. Madre Teresa sempre dizia, né? E Teresinha, né? Teresinha também fala algo parecido. Eu pego sempre o último lugar, por esse ninguém briga. As pessoas brigam pela pose, pelo primeiro lugar, pela honraria, até ficam chateadas quando não são mencionados, mencionadas. Não, o último lugar normalmente ninguém quer. E é ali que estão os preferidos de Jesus. Vamos juntos, a exemplo dos apóstolos que foram firmes até o fim. Eles, depois de tudo, conseguiram entender e seguiram pelo caminho de Jesus, o caminho do serviço, da vida doada e entregada. Vamos lembrar de Cristóvão. Nós todos, como batizados, portamos Cristo e levamos Cristo aonde formos. Só o levaremos pelas nossas atitudes e nossas boas obras. Vamos juntos, como irmãos e irmãs iluminados pela palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde neste dia tão especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você achar que deva, por gentileza, compartilhe com alguém este nosso conteúdo. Se é a primeira vez que você está chegando, se quiser deixar sua inscrição aqui no nosso canal, desde já sou muito grato a cada um e a cada um. Fiquem bem e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.